Opa. A hora que puder começar, é só falar. Pode começar, mestre. Então, a paraxá dessa semana é Tazria, né? Está no 12:1, né? Lei de impureza ritual do nascimento. E depois, logo após, fala da lei de Tsarat, né? E aí começa a definir um monte de leis sobre Tsarat, né? Sobre essa questão dessa doença, né? Chega no couro cabeludo, na calvície, nas roupas. Muito bem. Vai da beira Adonai el Moshe lemor davar el bnei Israel leamor asher ki sará. Tardia, perdão. Vai ele zekar vatemea chaneat yamin kimei nadat rotar tetamar, né? E Deus falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, se uma mulher concebe e dá à luz um menino, ou sofre um aborto, ela ficará ritualmente impura por 7 dias. Mesmo que nenhum sangramento provenha do parto, ela ficará impura durante os dias de seu parto, período menstrual. No 8º dia, a circuncisão do menino será feita. Então, após ela emergir no miquivê, depois de 7 dias, por 33 dias adicionais, ela terá um período de espera durante o qual, mesmo ela veja, o sangue ela estará ritualmente pura para o seu marido. Até que esse período, né? De espera, durante o qual mesmo que ela vê, até que esse período de purificação se complete, ela não tocará ou comerá em nenhuma santidade, terumá, e não entrará no santuário. Se ela der à luz a uma menina, ela ficará ritualmente impura por 2 semanas exatamente, como durante o seu período menstrual. Então, por 66 dias, ela terá um período de espera durante o qual, mesmo que ela veja sangue, ela estará ritualmente pura para o seu marido. Quando o período total de purificação por um filho ou uma filha se completar, ela trará para o sacerdote na entrada da tenda de reunião um cordeiro da idade de 1 ano, para uma oferenda queimada e um jovem pombo comum, ou uma rola para uma oferenda de pecado. O sacerdote oferecerá o sacrifício diante de Deus e expiará por ela, e ela será totalmente purificada de ser chamada impura da origem do seu sangue. Esta lei se aplica à mulher que dá à luz a um menino ou uma menina. Se a mulher não dispõe de recursos para um cordeiro, ela trará 2 rolas dos 2 jovens pombos comuns, um para a oferenda queimada e outro para uma oferenda de pecado. O sacerdote ficará expiação por ela e tornar-se-á ritualmente pura. Então, gente, vamos partir aqui para o Zorra e vamos ver o que o Zorra nos traz. Hoje tem tanta coisa legal para a gente aprender. Vamos lá. E aqui começa o Zorra falando. E o Senhor falou a Moshe dizendo, quando uma mulher... E aí Rabiava, ele citou o versículo aqui. Na minha cama à noite, procurei aquele que a minha alma, né? Isso está em Cântico dos Cânticos 3, no 1 e 2. No 1, capítulo 1 e 2. Ele disse, esse versículo é dito pela comunidade de Israel que no exílio jaz no pó. Quer dizer, que Israel ela é a parte que está no pó. E que um país, que um estranho, um país impuro, e por isso reclama da sua cama, e busca aquele a quem sua alma ama, para livrá-lo de lá. Ela procura, mas não encontra, porque não está em sua modalidade unir-se a ela.
se não estiver em seu templo. Ela chama e ele não atende, pois mora entre outras cidades e só seus filhos ouvem a sua voz. E Isaac interpretou assim: eu reivindico da minha cama para que ele se junte a mim, para me alegrar e me abençoar. Porque como aprendemos da união do rei com a comunidade de Israel, muitos justos obtêm a sua herança sagrada, e muitas bênçãos são acumuladas para o mundo. O Rabi Abba agora responde: estava caminhando um dia de Quefacania para a caverna de Lude, junto com Rabi Yosef e Rabi Ria. Rabi Yosef disse: está escrito, uma mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido, e a comunidade de Israel é chamada de uma mulher de coragem, Rail, porque ela é a senhora de tantas legiões de homens valentes. Raiar in. Rabi Abba, então, disse que cada um de nós de alguma exposição da Torá, e ele mesmo começou com o versículo: quem pode encontrar uma mulher virtuosa? Isso está em Provérbios 4, né, 12, 4. Quem pode encontrar? E ele disse: a mulher virtuosa é a comunidade de Israel, como acabamos de explicar. Quem encontrará, quem conseguirá estar plenamente nela e sempre com ela, pois seu valor supera o das pérolas, né? Das pérolas que não aderiu verdadeiramente a ela e de coração cheio, ela vende, mas não nas mãos de outros povos, e eles estão longe dessas preciosas pérolas sagradas, e não têm parte nisso. O Rabi Ria expôs o seguinte: o verso, o coração de seu marido confia nela, e ela não terá falta de lucro, ela disse: o marido é o santo e bendito seja ele, que o designou para governar o mundo inteiro e colocou às suas mãos todas as suas armas e guerreiros, para o qual ela não falta lucro. Quando os dias dos céus brilham sobre ela e se unem a ela corretamente, que sim, então os dias da sua vida, porque a árvore da vida enviou sua vida e brilha sobre ela. Rabi Abba diz: tudo bem dito. E todos esses versículos podem se aplicar à comunidade de Israel. Quando uma mulher concebe a semente, aprendemos que se uma mulher concebe a semente primeiro, a criança é um menino. Ou seja, se a mulher, durante um ato sexual, se a mulher chega primeiramente ao orgasmo antes dos homens, do homem vem um menino, porque o homem não foi egoísta. Rabi Abba disse: mas se aprendemos que Deus decreta o germe, será masculino ou feminino? Rabi Yossi respondeu: de fato, Deus distingue se o germe vem de uma fonte masculina ou feminina, e, portanto, ele decreta se a criança será masculina ou feminina. Rabi Arra também perguntou por que a palavra concebido pela semente é usado em vez de meramente concebido, ou seja, a palavra zerá é usada. Yossi responde: uma mulher, desde o momento em que engravida até o parto, não pode falar de outra coisa senão do filho que terá, que seja menino ou menina. Vamos descer aqui, depois a gente volta. Só para a gente fazer uma leitura, para depois a gente começar realmente a dissertar sobre as coisas. Rabi Ezequiel lembrou aqui o verso: ó Senhor, quão multiformes são tuas obras. Feixes de semente e semeia de uma só vez, e com o tempo cada espécie aparece separadamente. Assim o santo e bendito seja ele, faz sua obra com sabedoria, ele já ajuntou e semeou separadamente. Então cada obra saiu em seu tempo, como é dito. Em sabedoria ele fez a todos. Rabi Abba disse: eles estavam todos escondidos em sabedoria, e não saíram, exceto por certos caminhos de entendimento, que é Biná. Porque
se tornaram firmemente, né? Observe, quando um homem vai se unir com a sua esposa em santidade, seu santo pensamento desperta um espírito composto de macho e fêmea. E Deus nomeia um mensageiro que é responsável pela concepção de seres humanos e confia esse espírito para ele e informa onde depositar. E também dá ao espírito várias ordens. Então, os espíritos descem à Terra com uma certa forma que traz a sua imagem acima. E nessa forma é criado o caminho neste mundo. Enquanto essa forma é como um homem, ele mantém a sua forma nesse mundo, um homem ou uma mulher. No livro, aí vai citar um livro de feitiçaria. No livro de feitiçaria de Asmodai, encontramos que aquele que sabe praticar a magia do lado esquerdo deve se erguer a luz da lâmpada e manifestar certos encantamentos, e chamar o lado impuro por seu nome, e preparar suas formas para aquele a quem convida, e diz que está pronto para o seu expedido. Assim, aquele homem sai do domínio de seu amo e encarrega do lado impuro, e por seus encantamentos aparecem 2 espíritos na forma de homem, que lhe mostram como conferir certos benefícios, ou fazer certos tipos de danos em certos momentos específicos. É-lhe proibido deixar este espírito, né, em sua casa, esse corpo em sua casa, do outro lado, porque muitos emissários estão à espreita para punir tal ato. E desde então lhe são passadas bênçãos, tanto mais se ele atribui ao outro lado o mais precioso a si mesmo. Por bem, a partir desse momento, ele pertence a ela. E quando chega o momento em que a forma celestial que lhe foi dada, né, deve partir deste mundo, o espírito maligno ao qual ele aderiu através da feitiçaria vem e o leva. E nunca mais essa alma será restituída a um corpo. Quando a alma está prestes a descer a este mundo, primeiramente desce ao jardim terrestre do Éden. E lá ele vê os Tsadik, as almas dos justos, e depois ele vai ao Geena, ele vai ao inferno, e vê os ímpios que clamam, infortúnio, e não encontram compaixão. Esta forma sagrada está em seu apoio até que ele emerja no mundo, depois que ele vê isso tudo. Depois disso, ele acompanha e cresce com ela. Observe que todos os espíritos são compostos de macho e fêmea. Todos os espíritos são um Adão e Rava junto. E quando saem para o mundo, saem como macho e fêmea. Então, os 2 elementos, ou seja, a alma, quando vai descer, ela é separada, né, são separados. Se o homem é digno, então ele se une. Então, se o homem é digno, então ele se une, ou seja, ele encontra a sua alma gêmea aqui. Então, ele realmente encontra a sua companheira, há uma união perfeita em espírito e carne. Por isso está escrito aqui, quando uma mulher concebeu e deu à luz a um varão, e não é qualquer pessoa, tá entendendo? E não macho e fêmea juntos, pois de acordo com os caminhos do mundo, eles estão unidos no nascimento, como eram quando eles saíram do alto. Porque o primeiro homem e sua parceira pecaram diante de Deus. E é por isso que eles estão separados. Se um homem é meritório, né, ou se ele tem mérito que agrade a Deus, restaura a sua companheira, ou seja, ele acha a sua companheira. Mas se ele não for digno, ela é dada a outro. E eles têm filhos que eles não deveriam ter. Preste atenção nisso, gente. Ó, eles têm filhos que não deveriam ter. É por isso que o mundo está cheio de problemas. Por isso que os filhos estão todos errados e cada vez está se afundando mais, porque o Zohar fala que se uma pessoa é casada com uma alma que não é gêmea, ou seja, a pessoa não teve como encontrar essa alma, ou pelo menos não tiveram como consertar as coisas com a Torá, eles vão ter filhos que não deveriam ter, como no caso de Rava, que teve Caim, que era filho dela com serpente. E aí a gente vê a confusão que está no mundo, porque a culpa não são dos filhos, a culpa
são dos pais na hora da concepção. Primeiro, que não acharam a sua alma gêmea. Primeiro, que não sabem nem o que é isso. E aí geraram filho. E como funciona quando a pessoa não pode ter mais filho? As almas, elas continuam descendo. Eu fiz uma vasectomia. A mulher, eu fiz uma cirurgia que não posso ter mais filho. Isso ou aquilo. A alma continua descendo. Você continua, mesmo não dando um corpo, você tem que fazer a coisa com santidade, porque as almas continuam descendo. Se faz amor, alma gêmea, sem santidade, almas do lado esquerdo vão descer. Se fazem dentro da Torá, almas do lado direito vão descer. Isso independe de como você se relaciona, ao tipo de prazer que você tem na sua relação. O que vai acontecer é que você estando com uma pessoa errada, você atrai as almas erradas e essas pessoas vão nascer com problemas espirituais, problemas de doença, problemas de depressão. Todos esses problemas são culpa dos pais na hora da concepção do filho. Existe ainda uma outra concepção pior, que é ensinar a palavra do Eterno errado. E aí que é pior ainda, porque pelo menos se a pessoa começa a voltar para a Torá, pelo menos se ela começa a consertar, então agora ela tem uma chance de consertar aquele erro que ela cometeu por não saber, um erro involuntário, um pecado involuntário. Mas não é porque é um pecado involuntário que não vai acontecer, segundo o Zohar, a questão da pessoa nascer com um problema. E é assim que funciona, exatamente assim. A culpa não são dos filhos, segundo o Zohar, são dos pais. Rabi Eleazar vai dizer, não é assim. Todo início entende tanto o masculino quanto o feminino, e se eles... então, eles se separam, mas se a mulher tem um macho, eles são unidos pelo lado direito, e se ela tem uma fêmea, pelo lado esquerdo, sendo então predominante deste lado. Portanto, se um menino sai do lado esquerdo, é afeminado. Tá vendo? Mas se sai do lado direito, tem domínio sobre a fêmea. Muitas meriades são produzidas, muitos milhares de filhos são produzidos a cada hora, mas não são chamados de alma até que sejam instalados no corpo. E isso somente depois de 33 dias. Vamos continuar só para a gente... Daqui a pouco a gente vai realmente para a aula. Ela ficará impura 7 dias, porque durante 7 dias nenhum espírito entra para morar com ela, ou seja, não entra para morar nela. Durante 7 dias, o espírito busca seu lugar no corpo, e somente no 8º dia se instala ali para que o corpo e a alma possam comparecer perante a matrona e unir-se a ela. Mas ela permanecerá 33 dias purificando de sangue. Estes são para permitir que o espírito se estabeleça no corpo, né? O espírito se estabeleça no corpo. Os 3 dias extras são os primeiros dias após a circuncisão, durante os quais o menino está com dor, ou seja, os 3 primeiros dias. O espírito não pode se estabelecer no corpo. Nenhuma coisa sagrada deve tocar. Todos os dias a comunidade de Israel tira da casa do rei alimentos para o espírito dos homens e os nutre com santidade, exceto aqueles cujo espírito ainda não estabeleceram no corpo. Mas, depois de 33 dias, eles atendem a eles como todos os outros seres humanos, porque seu espírito estão unido com seus corpos, como todos os outros homens. No caso da mulher, é necessário o dobro de dias, pois, como já foi dito, predomina o lado esquerdo, e, portanto, no caso da mulher, leva o dobro de tempo para que o seu corpo, né, o seu espírito se una ao seu corpo. Então, não é meramente uma questão ritualística em si, mas é uma questão da alma. E aí, quando a gente fala alma, gente, a alma ela tem vários níveis, e existe uma complexidade muito grande nisso, né?
E é por isso que, quando se fala desses ritos de Torá, desses entendimentos, não está falando meramente de um rito em si, de uma impureza corporal em si, está falando de coisas da alma, tá? Judá lembrou aqui o versículo: não há santo como Hashem, porque não há outro além de ti. Nem a rocha como nosso Deus, nem a rocha como Deus, nosso Deus, né? Como está em 1 Samuel 2:2. Então, existem outros santos e outras rochas além do Senhor? Sim, há santos em cima, como está escrito. Pela palavra dos santos, né? Dos santos é a exigência. Isso está no 7, Daniel 7, 14, 4, 14. Né? Israel é santo embaixo, nenhum é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Isto é, a santidade de Deus não é como a santidade deles, porque ele não exige santidade dele, mas eles não poderiam ser. Ele exige santidade deles, né? Não exige santidade deles, mas eles não poderiam ser santos sem ele. Nem há uma rocha como nosso Deus. Ou então, como também pode ser traduzido, Tsur, não há modelador como nosso Deus, como explicado em outro lugar. Pois o santo e bendito seja ele, molda uma forma dentro de uma forma, e termina e sopra nela o sopro da vida e traz à vista. Rabi Hia e Rabi Aja estavam sentados numa noite com Rabi Abba e levantaram-se à meia-noite, à meia-noite, para estudar a Torá. E quando saíram, viram uma estrela colidir com outra estrela 3 vezes e remover sua luz. Então eles ouviram 2 vozes de diferente direção, uma do norte, acima, e outra abaixo, que proclamava: ide agora, os nossos lugares, agora a fenda dos abismos está fechada. E o santo e bendito seja ele, vai ao jardim para que tenham comunhão, jubilosa com justos. A voz então morreu. Rabiar e Rabiaba balançaram sua cabeça e disseram: verdadeiramente esta é a hora que a comunidade de Israel se levanta para se juntar ao seu rei sagrado. Verdadeiramente a comunidade de Israel só encontra o bendito, seja ele, com cânticos até o louvor da manhã. É pela manhã, quer dizer, você não encontra Hashem em outra hora. Você só encontra Hashem durante os estudos da madrugada. O rei estende-se em torno dela, então ele vai se estender em volta da pessoa que estuda a Torá de madrugada, um cordão de graça, e não apenas dela, mas em torno de todos aqueles que acompanham, ou seja, acompanham essa pessoa que estuda de madrugada. Vamos nos juntar a ela, então todos se sentaram, né? Todos se sentaram. Rabiar, então, raciocinou sobre o versículo, e o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Ele disse: então o homem está só? Não se preocupou, não está escrito homem e mulher os criou? E não aprendemos que o homem foi criado com 2 faces? Mas o que significa que que o macho, né? O macho não se preocupou com a fêmea e não teve apoio dele. Ele estava ao seu lado, de costas. Eles estavam de costas um por outro e eram um só. Então Deus dividiu em 2, separou a mulher dele e trouxe até o homem para que ele pudesse ficar cara a cara. E quando ele se reuniu com o homem, Deus os abençoou com um oficiante de casamento, que abençoa a noiva nas 7 bênçãos, e por isso quem se une com a esposa de outro prejudica a união divina, ou seja, ele quebra essa união que Deus fez. Porque a união da comunidade de Israel é com o santo e bendito seja ele. Somente se ele estiver com ele, já em tempo de misericórdia, que vale se uma mulher de outro é como aquele que nega, se um homem deita com a mulher de outro, é como aquele que nega o santo e bendito seja ele. A comunidade de Israel, só vou ler essa última parte, é por isso que não tem perdão para o arrependimento até que ele morra, até que ele penetre no outro mundo para receber seu castigo. É lógico que aqui a gente está falando de quem casou debaixo de uma roupa, tá? Senão o mundo todo estava ferrado.
Então, quem casou debaixo de uma roupa sobre 7 bênçãos, né, que fez as 7 bênçãos, aí está imposto dentro desse erro. Se não casou, tem um erro? Tem, mas não esse erro aqui de só se consertar com a morte. Rabi Eleazar, olha como é que é o peso do adultério. Dentro da Torá, dos níveis de Torá, peso de adultério como uma coisa séria. Rabi Eleazar diz que quem nega a comunidade de Israel não é recebido como um penitente até que seja punido no Geena, né? Tanto mais se negar a comunidade de Israel, o santo e bendito seja ele, ainda mais o Deus causou embaraço de formar um bastardo na esposa de outro. A Rabi ria disse, está escrito, quem rouba seu pai e sua mãe. Isso está em Provérbios 28, 24. Muito bem, e aí continua a dissertação. A gente entendeu duas coisas importantes, a gente volta aqui agora, né, para entender o que foi falado até agora, pelo menos tentar trazer um pouco da dissertação disso tudo, né? Porque também o Zorra é um segredo. Não tem como você entender o Zorra literalmente sem conhecer a linguagem das ramas e sem ter uma pessoa que te explique o Zorra. Fica muito difícil. Sem os sábios você não entende nada. Então diz aqui que se em Cântico dos Cânticos, né, em Provérbios, que diz o seguinte, vamos lá tentar desenvolver aqui, gente, né? Ó, ao Mishekavi, Belilote, Bekacheti, et Shahavá, Nefeshi, Bekachetive, Velo, Matasteve. No meu sofá à noite procurei aquele que eu amo. Procurei, mas não encontrei, ou seja, em um sonho. Aí continua, né? Falou de eles citaram cânticos, e aí eles continuam. Eshet Rael, que é aquela música que se canta no Shabat, né? Que cita essa esposa, que na verdade a gente vai entender como que tudo isso funciona. E diz o seguinte, Rail, Ateret, Baalá, Ukira, Kev, Kuv, Baetsemotav, Mi Bechar. Uma esposa capaz é uma coroa para o marido. Uma esposa capaz é uma coroa para o marido. Mas uma incompetente é como podridão para os ossos. Tá vendo? Então, uma moneda é uma coroa ou uma podridão para os ossos. O que diz? Barme de Barrabá, 1821, vai trazer uma grande consideração sobre isso. Primeiro, ele começa a citar, né? Depois a gente vai ver o resto dessa consideração. Ele diz, os videntes, ou seja, os profetas, eram aqueles que diziam as letras dobradas, que são chamadas de Mantsepak, Me, Nun, Sad, Pe e Kaf, que são as letras que tem, que são sofite e que também se dobram dentro de uma passagem da Torá. Então, vamos lá. Olha que coisa incrível. A gente, os mais antigos já conhecem essas passagens, né? Mas vamos repetir aqui. Então, vai Omer, Adonai, Avram, tá vendo? Ó, aqui não é Avraham, é Avram, né? Avram, ele vai ter uma gematria de 243. Falta 5 para ele se tornar Avraham. Então, ele fala Avraham, ler-lerá. Aqui vai dizer que existe 2 letras, kafs, dobradas, né? Que são essa letra aqui, ó. Só que ela está no final, tá vendo? Quando ela vai para o final, ela se torna uma só. E aí, eu vou ter o quê? Exatamente um lamed na frente, né? Como na palavra ler-lerá. Vou copiar aqui para mim não escrever. Ler-lerá. E a gente vai descobrindo aqui, ó. Ler-lerá, quer dizer, ler-lerá já vai me dar uma ideia do que o Eterno estava falando para o Avraham. Por quê? Se eu tenho um lamed, né?
Perdão, gente. Se eu tenho um lâmede que ele é 30, o lâmede é 30, né? E o CAF é 20, então eu tenho a repetição 2 vezes, 20 mais 30, então LER 20 mais 30 vai dar 50, eu vou correr um pouco, porque senão a gente não consegue fazer a aula, não dá para mim ir pedindo para vocês fazer a conta, o computador já não... Então eu tenho 50, olha, 50 embaixo, e eu tenho 50 do outro lado, LER, LERA. 50 mais 50 vai me dar quanto, gente? Vai me dar 100. Lembra? 49 dias você vai guardar, vai contar o homem, para no 50º dia receber a Torá. Nós temos uma Torá escrita e temos uma Torá oral. Sabemos que a Torá escrita leva a Torá oral, ou a Torá oral é que leva o entendimento da Torá escrita, ok? Vamos começar outra reunião aqui e a gente já volta, tá, gente? Faltam 4 minutos para não ficar com preocupação com o tempo. Já mando o link. Então, né? Sim, More. Então, ó. Então, na própria palavra, né? Vaiomer Adonai eu Avram ler leha, né? Você tem aqui a idade que ele teria Itzhak. Por quê? Ele teria Itzhak aos 100 anos. Ou aqui nós estamos falando de algo literal ou estamos falando de algo da alma, né? Qual é a caminhada que nós estamos falando aqui? É algo que realmente aconteceu ou é algo da alma, né? Lembra né, que é algo... Aqui, ó, eu tenho a completude de 100, que são as 10 sefirot. Então, ler, lerá, vá para completar as 10 sefirot. Por isso que um profeta, ele sabia dobrar as letras. Por isso que a letra Kaf, ela está dobrada aqui, ó, ler, lerá. Quando eu inverto essa palavra, e aí a letra Kaf passa para frente, né? Ou seja, eu inverto, eu olho essa palavra no espelho, ela vai me dar a palavra Kou. Raf, agora, como ele está no começo da palavra, ele muda a sua forma, ele não é mais sofite, então ele se torna Kou, quer dizer, ele não é mais uma letra final, a forma muda. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter Kou, vai com tudo, não olhe para trás, né? Não olhe para trás, vá com tudo, com todas as coisas, caminhe com todas as coisas, quer dizer, Kou, ou seja, Kou, vai com tudo, 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 tudo. Não olhe para trás, não dá para virar uma estátua de sal nesse momento. Você tem a obrigação, né? Então, a palavra lerá, que é uma palavra dobrada, dá essa ideia. E aí a gente continua, né? A gente continua fazendo a dissertação. Então, ele continua aqui no Bereshit Rabá, falando o seguinte, né? Abimeleque, né, disse a Isaac, afaste-se de nós, pois você se tornou grande demais, né? Então, ele vai dizer isso para Isaac, e isso está em Gênesis 26, 16. Quer dizer, aqui eu vou ter... Vou comentar aqui. Vaiomer, Avini Meller, El Itzahak, Ler Lerá. Aqui a duplicação do mem, né? Deixa eu ver aqui onde o mem está duplicado aqui, ó. Esqueci de mudar a cor e eu me perdi um pouco. Então, quando o mem aqui está duplicado, tá vendo? São duas letras, e elas exatamente vão corresponder a essa
essa força, quer dizer, a duplicação do Men em Bereshit 26:16, ou seja, em Gênesis 26:16, que Atsatar Memini, como se você se tornou mais poderoso que nós. É uma dica para Isaac que sugere que ele e sua semente serão poderosos no mundo. Vale lembrar, gente, a gente tem que ter muito cuidado com a Torá, porque a Torá, ela fala de todos os povos e de todas as nações. Israel é um estágio de alma, não é somente o povo de Israel, né? Então, é um estágio da alma, é uma caminhada da alma. Nada do que está na Torá aconteceu de verdade, mas é uma linguagem para a alma. E diz aqui, lá em Bereshit 3:12, Gênesis 3:12, a duplicação de um Nun que se encontra em Gênesis, Hatseliná, salva-me, é uma dica para que Yaakov, que ele será salvo em ambos os mundos. Está vendo aqui, ó? Se eu substituo aqui, eu tenho né? Vamos ver aqui na parte de baixo depois, eu tenho um Nun embaixo e tenho um Nun em cima. Assim como eu tenho um rei embaixo, eu tenho um rei em cima. Quer dizer, isso está dizendo que a Torá, eu ao segui-la, eu estou mudando toda a composição do que eu era. E que Deus me garante, Ele me garante, livra-me, né? Ele diz aqui, das mãos do meu irmão de Esaú, temo como ele pode vir e derrubar mães e crianças, ou seja, como Esaú pode destruir a vida, a espiritualidade de uma pessoa. Aí o Eterno dá para ele aqui 2 nuns falando que não, ele não vai destruir, que isso é a certeza dele, está bem nesse mundo, está bem no próximo mundo. Está bem nem sempre é estar bem financeiramente, tá, gente? E nem às vezes está com saúde, é estar bem espiritualmente, ok? E aí ele continua aqui, olha que legal, né? No Shemot 3:15 diz o seguinte, a duplicação do P, né, significa aqui que existe 2 P's, lembra das letras de cima, que se encontra em Êxodo 3:15, é uma dica para Israel, para Moshe. Pakadeti eterrem. Certamente me lembrarei de vocês. Quer dizer, olha, aqui de você, perdão. Então, aqui está dizendo que o Eterno está falando para ele o seguinte, eu me lembrarei de você. Ó, vai ajunto os anciões de Israel e diz, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu-me, dizendo, certamente, visitado e visto que vós tem sido, o que vos tem sido feito no Egito. Então, o Eterno está falando para ele, olha, Lerá, aqui mais uma vez, Ler, vai se fetá et zekeni, Israel. Vemaretá, Elehem, Adonai, Elohai, Avoterem, Nereá, Elai. Elerei, Abraham. Agora Abraham já está com o rei. Itzahak, vai Yaakov. Lemor, Pecodê, Paquedute, Aterrem, Veete, Raeshoi, Lehem, Bemitzraim. Então, quer dizer, esses 2 P's aqui é a segurança, certamente eu me lembrarei. Me lembrarei, quer dizer, eu não te esquecerei. Não te esquecerei. Então, são letras dobradas dentro da Torá, como os segredos de Torá, que tem vários significados. E assim é declarado aqui a duplicação do Tsad, que se encontra em Zacarias 6:12, Binei est samá shemor, né? Eis que um homem chamado Ramo, né, ramificará do lugar onde está. E aí diz assim a tradução, fala dizendo assim, diz o Senhor dos Exércitos, eis que um homem cujo nome é Renovo, brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ok? Então a gente vai entender que na palavra do Eterno existe várias formas de falar de homem,
Adã, Ish, etc., a gente vai entender cada um desses nomes. E aqui eu tenho o Tzadik completo, né? E aí, olha que incrível, eu tenho esse Tzadik completo falando que virá esse renovo, virá esse Ish. Muitas vezes Israel é chamado de um homem só, muitas vezes Israel é chamado de um homem só, e muitas vezes Israel é chamado de mulher ou de servo, e etc. São linguagens para o povo de Israel, não é isso? E muitas vezes eles são chamados também de um homem só. E aí o que diz? O seguinte, em Jeremias é declarado, né, que Moti David Semat Sedek, levantarei verdadeiro ramo de Davi. O líder de quê? De 50. Aí é que a gente tem que entender a Torá, o líder de 50. Ou seja, porque toda a Torá, gente, ela é um livro de segredos. Essa semana, a Carla ela me perguntou, Moré, o que significa carne? Né? Não se uma mancha surgir na sua carne. A gente sabe que o nome as idades do patriarca são... o Abraham morre com 175 anos. E o Jacó morre com quantos anos, gente? O Isaac morre com quantos anos? Hein, gente? Eu não sei. Não sabe? Então, tem que saber. Por que a gente tem que saber? Porque é através disso que a gente chega nos segredos. É lógico que a gente não vai lembrar a todo momento, né? Todo momento do quanto idade tem, mas a gente tem... Então a gente, Foi eu estava lendo essa semana, eu sou ruim de gravar, agora não lembro, 100 e pouco. 147 e 180. Então, vamos lá. O Abraham, ele morre com 175, o Isaac 180 e o Yaakov com 147. A soma de todos esses nomes vai dar 502. Quer dizer, 502 é a mesma soma da palavra carne. Toda a sua carne. Está vendo aqui, ó? Então, baçar, carne. Está escrito aqui, ó, um beit, um shin, um reishi. Beit 2, shin, 300, reishi 200. Então, a palavra baixar quer dizer carne, que quer dizer os 3 patriarcas. Está vendo como é que funciona a linguagem da Torá? E aí, quer dizer, quando você não deixar uma mancha surgir em um nome sagrado dentro de você, não está falando de lepra, literal, não está falando de aula, de dermatologia, não é isso que está falando aqui. Até porque a gente pode tirar que o Iov era um tzadik, dito pela boca do próprio Hashem, e ele teve o que na pele? Ele teve que tirar toda a sua pele, né? Por que ele tirou toda a sua pele? Porque a idolatria ela agarra até os ossos, ela está dentro do osso. Para tirar, os anjos vão ter que raspar e você vai ter que gritar de dor. Você está disposto a sair? Grita de dor, tá bom? É algo complexo. Então, o Jó ele estava disposto a fazer isso. Você está disposto a gritar de dor para tirar a idolatria? Então, ele gritou de dor, porque os anjos tinham que vir e raspar a carne, ok? Mas, na verdade, também, o que está falando bem aqui não é da palavra carne, está falando dos 3 patriarcas e está falando de uma meditação cabalística, né? Que é Rie, Iá, Yud, Re, Vav, Re, Lohim, e Yud, Re, Vav, Re, Adonai, Yud, Re, Vav, Re, 4 vezes. Então, você tem aqui, ó, os nomes sagrados. Eu não vou fazer a gematria agora, depois vocês podem fazer. Então, a meditação que se faz para limpar a carne. Limpar a carne de toda idolatria. Tá vendo?
Toda a Torá é um livro de nomes de Deus. Só que, com o tempo, as pessoas foram literalizando e perdendo os conceitos dos segredos dos nomes de Deus. E aí, quando você apresenta uma meditação dessa aqui, a pessoa não sabe nem o que você está falando. Porque elas estão no literal. Elas estão lá olhando na pele para ver se vai nascer uma lepra, está vendo se nasceu, etc. Por quê? Porque ela está confusa com a Torá. Toda a Torá é um livro do que acontece no mundo da alma e nada acontece aqui, nada é literal. Se a Torá ela fosse algo que acontecesse aqui, era idolatria pura, porque a Hashem fala para não fazer imagem de nada que tem nos céus, e a própria Torá ela repete várias imagens, vi anjos com forma de homens, e vi isso, e vi aquilo, e faça isso, e faça aquilo. Se Deus mandou fazer imagens, então ele está se contradizendo. Mas se ele está usando uma linguagem metafórica, carne, com letras hebraicas, então como que o judeu ia passar isso escondido? Como os israelitas iam passar isso escondido sem que as pessoas pegassem o nome do Eterno e profanassem? Até que chegasse esses tempos e pudesse ser revelado. Agora, como que eu vou saber disso? Como que eu vou saber disso? Estudando a Torá. Buscando, entendendo, estando aqui todo Shabat, nas aulas de hebraico, para aprender o que é a Torá. Então, às vezes, a carne da pessoa está toda suja, mas como que ela vai limpar se ela não sabe essas histórias? Só o fato dela já estar aprendendo, ela já está limpando muita coisa. Já algo está sendo quebrado dentro dela. Né? E a palavra pele? Quando a pele, né? Aqui, ó, a palavra or com Ain é pele, Or com Aleph é luz. Então, a pele é um segredo de Aleph Re, Yud, né? O nome Rie, Yud, Ri, Vivi, Ri, deletreado com Yud, Yud, Ri, Vav, Ri, com Yud e com Aleph, Yud, Ra, Vav, Ra com Aleph também. Tudo aqui são aberturas do nome sagrado, que vai dar a mesma gematria de 276. Só que o Moshe, quando ele escrevia a Torá, ele tinha todas essas meditações na cabeça. Era coisa... Eles não liam a Torá como a gente lê, no literal. Eles liam gematricamente, né? Eles liam gematricamente. Eles iam já sabiam o nome, ia fazendo a somatória ali, já ia colocando todos os nomes. Então, a Torá é um livro, lembra que a gente leu lá em cima de letras dobradas, de segredos, que estão falando das letras hebraicas e da entrada para um novo nível de entendimento. É um novo nível de entendimento. Vamos ver aqui como continua essa história, então. Vamos ler aqui. Gente, vocês estão entendendo? Está tudo bem? Sim, More. Então, lá em Isaías 3:3, né, 24 livros na Torá que vão ter lá. Então, vamos contar até lá, 24 livros na Torá. Adicione a ele 11 dos 13 livros dos profetas menores, além de Iona, que é por si só, e 6 ordens da Mishnah, e 9 capítulos da Torá de Kohanim, e 50. 60 eram as rainhas, Cânticos dos Cânticos. Então, aqui vai citar Cânticos dos Cânticos, ó, Cântico dos Cânticos, 6:8. 60 eram as rainhas e 60 eram os tratados. Está vendo? Não estava falando da quantidade de mulheres de Filomon, estava falando da Torá. Todos os livros falam de Torá, não falam de literalidade. Eram 80 concubinas, 80 salas de estudo que estavam em Jerusalém, correspondendo aos seus portões. As donzelas sem números, ou seja, os estudos fora, o que eram feito fora eram sem número. Cântico dos Cânticos
3,7. Isso corresponde... O que corresponde? No 3,7, a gente vai lá, corresponde a 60 letras das bênçãos sacerdotal. Vamos lá. Guardem comigo, ó. Guardem comigo aí para mim não esquecer. Cântico dos Cânticos 3,7 e Números 6, do 24 ao 26. Vamos lá? Gravaram? Ó, Cântico dos Cânticos 3,7, Números 6, do 24 ao 26. Vamos lá. Então, vamos abrir aqui. Vamos ver aqui. Eu já esqueci. Então, Cântico dos Cânticos o quê? Shir-Hashirim. Gente... Ninguém lembra, né? Cântico dos Cânticos 6,7. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, Shir-Hashirim 6,7. O que está dizendo lá? Vamos lá. Às vezes pode mudar, tá? Pode ser no 5. Ah, tá aqui, ó. Há 60 rainhas, 80 concubinas e virgens sem número, né? Então diz aqui, ó, há 60 rainhas. Então vamos lá. Além de serem os tratados, né? Está falando que é algo muito especial dentro da Torá, que está em 6, 24, 26. Números 6. Aqui choveu, a internet fica muito lenta. Incrível. Não tem uma vez que isso não aconteça. Quer dizer, eu acho que não está tendo nem mais aula. Ah, tá. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Eu estou. Estou ouvindo, Maria. Ah, tá bom. Porque aqui a internet está... Minha internet também aqui toda hora está caindo, está horrível. Números 6, ó. Números 6. Então, vamos lá. Quando ele está falando de 60 rainhas, né? Está aqui falando do 24 ao 26, ó. Vamos ver se é do 24, porque essa versão, apesar de estar em hebraico, ela mantém a ordem do livro do cristianismo. Eles trocam sempre um versículo. Sempre o versículo vai ser diferente. Nunca vai ser igual. Diz assim, ó. Assim falareis a Araão, né? Dizendo assim, abençoarei os seus filhos. Se vocês contam as letras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35... Ó, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 letras. Então, toda essa parte aqui, ó, Yevarere Adonai Veshmereha. Yair Adonai Panaveleha, Veruneika, Isar Adonai Panaveleha,
venha sem lerrar, Shalom. Então, toda essa parte aqui, ó, são as 60 rainhas, tá vendo? São as 60 rainhas. Sem contar, lógico, com o numeral que está dividindo aqui a letra, tá vendo? Vamos continuar, que coisa linda, né? Como é bom a gente entender o que é o Mashiach. Vamos continuar aqui, ver o que é o Mashiach, né? Quem é essa força de Mashiach que tinha que trazer esses ensinos de Torá profundo, que é lido lá em Obadias, e é falado que são vários salvadores, ou seja, teriam que vir vários homens construir uma Torá, porque ela foi destruída, isso demoraria para ela ser construída de novo, né? Isso corresponde a 60 letras da bênção sacerdotal. 318, agora entra a sua parte, seu César. Almas mencionadas em Gênesis equivale ao mesmo número de Eliese. Na medida em que Ekev, como Abraham, me obedeceu e guardou minha ordem, meus mandamentos, minhas leis, meus ensinamentos, está em Bereshit 26:5, ou em Gênesis 26:5, ele reconhece que quando tinha 3 anos, equivale ao número Ekev, sendo 3 a menos que isso, de Abraham. Ok? Aí diz, o Satã tem um equivalente numérico de 364. A contagem do dia do ano solar que ele governa sobre todos eles para caluniar, exceto no dia de Yom Kippur, né? Agora, a gente para aqui para a gente entender isso aqui, porque foi rápido ler, né? Agora, vamos entender o que está ali. Vamos tentar, que tem que se quebrar a cabeça para entender, tá? Muito bem. Olha como é que a gente vai tentar desenvolver isso. O Eterno está falando com Abraham, né? E lá eles citam lá 2 versículos. Primeiro eles citam, vamos ver aqui para a gente ler, que é importante, né? Eles citam aqui em Gênesis 14:14, que são as almas mencionadas. Isso a gente já sabe que a gente leu semana passada, né? Que são 318 almas. E depois ele fala de Ekev, que está em Gênesis 26:5, aqui, ó, em Bereshit 26:5. A palavra Ekev é a mesma palavra que é usada para calcanhar, né? Ou seja, é a palavra que Jacó agarrou lá de Esav. Então, no calcanhar, na palavra Ekev. Eu falei 26:5. Então, aqui no 26:5, ó, a gente vai ter uma resposta aqui, ó. Olha só. Ó, Ekev, tá vendo aqui a palavra, ó, Ekev. Asher Shemar. Vou pegar essa palavra também que a gente vai falar dela, que é a parte do Shemar. Avraham Bekoli. Vai Shemor, Meshmereti, Matsoti, Rukoti, Vetorati. Então, ele, porquanto Avraham obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. São 3 ordens. Saia da sua terra, do meio da parentela e da casa dos seus pais, né? Não necessariamente nessa ordem. Então, aqui ele também faz 3 tipos de situações. E o que diz aqui? Diz aqui que... Vamos ler de novo aqui, para a gente entender, né? Que, ó, o valor de Eliés é 318. Na medida que Ekev, como Abraham me obedeceu e guardou minhas ordens, meus mandamentos, ou seja, 3, minhas leis e meus mandamentos, em Gênesis 25, ele reconheceu que quando tinha 3 anos, né, o equivalente numérico de Ekev sendo 3 a menos que isso de Abraham. Ou seja, qual é o nome de Abraham? O nome de Abraham
é... Caramba. Do nome de Avraham é 248, né? Se eu tenho a menos 248, eu tenho 245. Quer dizer, 3 a menos, 3 mandamentos que está na palavra Ekev. A palavra Ekev, ó, eu vou pegar aqui, gente, 248, 3 a menos, ou seja, eu diminuo, vou chegar aqui, ó, a 245. Essa é a soma que está sendo feita lá, que os sábios estão fazendo. E aí eu tenho 245. Então, agora eu tenho menos Ekev, que é a palavra Ekev, que é 172, porque Avraham obedeceu os meus mandamentos, ele obedeceu as minhas leis e ele seguiu ela. E aí o que acontece? Eu vou pegar 245, diminuo, tá vendo? Primeiro eu quero fazer algo aqui, peraí. Eu quero fazer algo com o seu César aqui para ele entender. Eu vou pegar, seu César, deixa eu ver se eu já não botei aqui. 200, por incrível que pareça, muito disso foi revelado nessa madrugada. Incrível, incrível, é incrível. É incrível, é incrível. Eu quebrei a cabeça, procurei em tudo que é lugar e quando menos esperava, chegamos. Então, se eu tenho 318, vamos lá, 318. Vamos botar aqui, ó. Vou fazer logo na calculadora, né? 318, né? Menos 248. Caramba. 248, que é o Avraham, né? O que eu tenho aqui, gente? Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó. Tá, seu César, conseguindo ver aí na sua tela? Aqui, gente, 318, 318, menos 248 vai me dar 70. O que é 70, gente? O que é 70? Setenta, gente, é segredo. Que entre Jacó e Eliezer existia um segredo. Qual era o segredo? Qual era o segredo? A gente vai chegar lá. Qual era o segredo? O segredo é um só. E quando eu pego o nome de Avraham, diminuo da palavra Ekev, que são aqueles 3 que ele me serviu, ele me obedeceu e guardou as minhas leis, e diminuo 172, que é a palavra Ekev, aí eu chego a 73. E o que é 73? Olha isso. Por que Avraham ele conseguiu, né, esse entendimento? Vamos ver aqui. Olha, ele continua aqui. Nós temos o Aleph Beit, e o Aleph Beit, ele é formado, gente, pelos números ordinais, né, e os números normais. Então, ele é formado dessa forma. Então, eu tenho 1, que é o Aleph, e tem a letra Aleph, que é a primeira. Tem o 2, que é o Beit, segunda letra. E assim vai. Tem o 10, que é o Yud, tem o 10. Até aqui tudo é muito parecido, em cima e embaixo. Quando eu passo para a casa das dezenas, a parte aqui do Yud, já vou para o Kaf, aí já muda. Ó, o Kaf é a 11ª letra. O Lamed, a 12ª letra, o Men, a 13ª letra, o Nun, a 14ª letra, e assim sucessivamente. Então, eu tenho duas vezes, tenho 2 formas de me expressar. Então, a gente pega aqui, ó, a palavra Rohimá. A palavra é a Sefirá Rohimá,
que corresponde ao planeta Urano, que é da onde é liberado o entendimento. Né? Enquanto as pessoas estão nesse nível aqui, eles só chegam até Abraham, que é Júpiter. Né? O Itzhak é Marte, e também é reconhecido também como Samakel, que é uma linguagem que se usa. Né? Enfim, mas a gente está aqui ó, nessa Sefirá, na Rohimá. Olha como é que está bonita a nossa árvore, olha. Ela está feita agora com os planetas, está vendo que legal? Seguindo toda a constelação, tudo como é dentro da Torá. Todos os signos que são as tribos, né? Então, Rohimá é a sabedoria. E a gente coloca aqui, ó, o valor de cada uma das letras. Vamos lá. O Re vale 5, o Men vale 40, o Kaf vale 20 e o Het vale 8. Isso vai me dar 73. E se eu pego a ordem, aqui também ordinal, também, os valores ordinais, eu tenho 8 mais 11, né? Espera aí, gente. Quinto, 13º, 12º. Vai me dar 37, ok? Vai me dar 37, que é o contrário, né? É o contrário do que eu tenho aqui. Eu vou tirar aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, eu tenho, em cima, eu tenho 73, embaixo eu tenho 37. O que acontece aqui? A palavra, o que está sendo falado ali é que o Abraham, ele chegou à sabedoria, ele chegou ao conhecimento, tanto é que depois o livro vai chegar e vai citar qual o conhecimento que ele chegou. Ele chegou ao conhecimento das letras, ele conheceu. Todos sabem que o Abraham, ele era um astrônomo, e também um astrólogo, ele conseguia entender os astros. Está entendendo como que a coisa é complexa? Então, olha o que ele fala, que ele, quando a gente pega, que a gente vai fazer as gematrias, né? E a gente faz as gematrias, a gente entende, então, que ele estava falando de Rohimá e sabedoria. E aí, o que acontece, gente? Quando eu estou falando de sabedoria, e essas duas formas, duas numerologias, elas são olhadas no espelho, porque 37 e 73, elas são correspondentes entre si. Quer ver? É só olhar no espelho, eu tenho o 3 e eu tenho o 3 aqui. Eu tenho o 7 aqui e eu tenho o 7 aqui. Está vendo aqui? E aí, o que acontece? Eu tenho, então, agora um entendimento de como e de que está sendo falado. Muito bem. Quando eu pego essa somatória, né? Eu pego essa somatória e elevo essa somatória, somo 37 por 73, eu tenho 2.701. E 2.701 é exatamente o primeiro passuque da Bíblia. Bereshit bara Elohim, ele vai ter a somatória de 2.701. Basta você pegar os números e botar aí numa calculadora e você vai ver, ou faz a sua gematria. Olha que coisa incrível. Como que pode isso, né? Como pode isso? E 248 com 70, que a gente descobriu da diferença lá, do nome de Eliese para Abraham, é a mesma gematria do anjo Raziel. Raziel, ele tem um Reish, né, que é 200, um Zayin, que é 7, um Yud, que é 10, um Aleph, que é 1, e um Lamed, que é 30, e vai dar também 248. Por quê? O anjo Raziel, ele revelou todos os segredos da Torá, não foi? Ele revelou todos os segredos da Torá para Adão Harishon. E Adão Harishon, ele começou a dividir esses segredos.
Quando você divide aqui, ó, 27 são o total de letras sagradas e um Deus. Tá vendo? 2.701. Se eu não me engano, se não me falha a memória, quando eu elevo, deixa eu ver aqui, tem uma outra soma que a gente chega aqui ao nome Adão. Então, gente, o que acontece? Veja como é a complexidade. Então, Eliezer é uma metáfora, né, para 318, que daria 11, a árvore sefirótica, né? E existem muito mais segredos aqui dentro, mas que está se falando de nomes do Eterno, não é uma história real, que o Abraham chegou e vendeu a alma, e vendeu as pessoas, e pegou um dízimo, como a gente viu na aula passada. Então está falando de sabedoria, aquilo que essa Sefirote, que é o planeta Urano, está ligada a Rohimá, a sabedoria que é entregue para cada ser humano, né? Através da astrologia cabalística, a gente começa a entender quais são os blocos fechados, né? Os planetas e os caminhos, as letras que estão fechadas na vida da pessoa. E às vezes porque ela está com uma interrupção aqui, ou ela nasceu com um planeta mais carregado, ou outro vazio, ela não consegue evoluir em certas partes da sua alma. Então, ela tem que fazer o mapa dela, descobrir quais são as carências que ela tem, e através dessas carências ela vai, então, buscar consertar aquilo que ela necessita. Para quem isso pode ser feito? Só para judeu não, para qualquer um, para qualquer pessoa de qualquer religião. Todas as pessoas vão ter um masal e vai poder, né, não prever, mas dar uma ideia para a pessoa do que pode acontecer, porque os planetas eles mandam ali a missão da pessoa exatamente na hora que ela nasce. Ela nasce com aquela missão, como Abraham nasceu com a missão, e aí foi dado a ele essa missão, e aí ele começa a estudar com Shem, né? Tanto é que, se você pega a palavra Shema, como eu falei para vocês, não sei se eu copiei aqui, deixa eu ver se eu colo aqui, não, foi outra. Você tem a palavra Shema, você tem o nome de Shem na palavra Shema, né? Você tem o nome de Shem. O nome de Shem, ele é composto, o Shema, ele é composto aqui, ó, Shem, né? Então, Shem é um Shem e um Mem final, né? Shem, e aí eu tenho um Ain final, que na verdade a palavra lá é Shema. Ele ouviu, ele seguiu, ele entendeu. O que ele entendeu? Vamos ver aqui, ó, o que ele entendeu, né? Isso também é a primeira palavra do Shema Israel. O que ele entendeu? Ele entendeu que o mundo é uma árvore sefirótica, ou seja, existem três canais, né, 3 lados da árvore sefirótica, e que essa árvore aqui, ela é formada de 3, né? Tá aqui. E ele entendeu que a misericórdia vem aqui de Mem, ó, é uma letra mãe, né? 2 letras mães aqui, uma que representa o fogo, outra a água, e os 70, que são as 7 sefirotes sobre o mundo, que é o mundo dos 7, ou seja, tem 70 nações, 7 cores no arco-íris, 7 partes no corpo, 7 orifícios no rosto, 7 continentes, 7 mares, 7 desertos, 7 dias na semana, tudo aqui é 7, né? Então, ó, Shema, Shem, né? Shema, houve 70, houve todo mundo. Tá vendo? Então, houve Israel, na verdade você separa o Israel e houve Israel, houve todo aquele que é direto a Deus. E quais são as suas intenções?
para com Deus. Ouve todo aquele que é direto a Deus. Então, o que está dizendo aqui, ó, é que eu tenho, na palavra 70, lembra? Aqui, ó, a palavra 70, que a gente já viu aqui no começo, é que há um segredo. Aqui dentro disso tudo, existe um segredo. Tudo dentro da Torá tem um segredo. Não é para ser lido literalmente, porque a literalidade vai te levar à confusão mental. Ah, mas, Moré, é difícil. É difícil até você pegar, né, o jeito da coisa, né? Até você realmente falar, não, agora eu vou aprender. E quebra-se a cabeça montando. Esse que é o gostoso. É estudar e montar pedaço a pedaço. E quando você fala, poxa, eu não sei o que eu vou fazer porque eu não estou conseguindo entender isso aqui. Aí vem o Eterno, ou um tzadik, que na verdade te traz o segredo. Aí a ideia entra na sua mente, você, caramba, eu descobri isso. Então, ó, houve 70 o quê? 70 nações que estão nesse mundo. Porque quando entra no Egito, são 70 almas, que na verdade era a alma, né? Jacó é o sol, Yosef é a lua, eram as almas que iam passar por esse sistema solar e ia entrar em cativeiro aqui, porque todos nós estamos presos aonde? No Egito, não é isso? Então, ó, 70, houve 70 nações, houve quem é direto a Deus, e aí tem um Shin-Men, nome. O que é nome? Shem. Shem. Então, quem falou, quem ensinou, quem falou foi um dos filhos de Noa, que se chamava Nome. O nome dele era Sem. Nome, que engraçado, né? Porque são os nomes de Deus que nós devemos meditar. E nós devemos alcançar essas meditações para que a gente possa alcançar níveis superiores. Ah, mas o que a meditação vai fazer por mim? Ela vai te levar para situações onde você vai poder depurar a sua alma, onde você vai poder chegar a níveis maiores. Aí o que acontece? Quando você pega o nome Shem, houve 70 nações, e aí você tem aqui, ó, Shem, você vai ter o quê? Uma gematria de 340. Shin 300, fogo, né? Shin é 300, que é fogo, e a água é Mem, que é misericórdia, que é a 13ª, ela é, na verdade, o Mem, né? Então, vamos lá. 300, né? Mais 40, ou seja, 340. Então, eu tenho aqui, ó, um segredo muito grande. O que é o Shema? O que eu estou fazendo com o Shema, né? Como eu devo entender isso? Na verdade, Deus está falando, ó, há um segredo só aqui na primeira letra. Por quê? Quando eu vou fazer os nomes trançados do Eterno, que eu vou fazer as meditações com os nomes trançados, eu tenho uma palavra, o nome do Eterno que está na Lua, Shaddai, que é o nome que é o último, né, mais elevado. Depois vem o nome Adonai, que está sobre Malhut, mas o Adonai ele muda. O Shaddai já não pode mais mudar, já é um nome bem sagrado e não pode vir aqui porque não pode mudar. Quando você desce com esse nome, né? Você medita nesse nome, o que acontece? Ó, Shaddai. O nome Shaddai, que está onde? O nome Shaddai está aqui na Lua. Ó, está aqui, ó, Shaddai. Daqui para baixo ele não pode descer. E eu vou fazer o quê? O nome Shaddai tem 300 mais 4 mais 10, 314. Gematria 314. Então, eu tenho 340. O que falta para mim para eu chegar ao 340? Eu só tenho 314. Está faltando exatamente o que, gente? Está faltando o tetragrama sagrado. Yud, Re, Vav, Re. Então, quando eu estou falando só isso, eu estou falando de tzadik, as pessoas que sabem o que estão fazendo, me faltou o 26 aqui, ó. Então, só me faltou o 26 para me chegar ao 340.
40. Por quê? 314 mais 26, 340 aqui, ó. Então, quando o cabalista sabe isso, ele já está fazendo o Shema e fazendo o que nós chamamos de traçado espiritual para subir e para descer. Como que eu subo com o nome sagrado? Eu vou fazer um traçado de letras hebraicas. O que eu faço? Eu vou traçar Adonai, Yud-Kei, com Shin, Dalet e Yud. Ó, os nomes estão traçados. Aqui eu subi, ó, eu consegui subir, eu subi. E para não ser roubado na volta, eu fiz a meditação, Yud, Shin, Re, Dalet, Vav, Yud, Re. Né? Então, como eu faço agora para mim descer e não ser roubado? A minha meditação vai ser o contrário. Eu começo com Shaddai, né? Eu começo com Shin, e vou mudando agora o Yud, a primeira parte do tetagrama, agora o Dalet, não é isso? O Dalet, agora o Re, ok? Shin, Dalet, agora o Yud, e agora o Vav e o Re. Um nome para subir, esse aqui é para subir, ó, subir com Yud, Re, Vav, Re na frente, e para descer, Shaddai. Tá vendo aqui, ó? Então eu subo e aqui eu desço, ó. Eu estou indo de Yud, Kei, Vav, Kei e estou descendo com Shaddai. Eu estou tomando um cuidado, estou me protegendo para que minhas bênçãos não sejam roubadas. Aqui, ó. Então, aí agora eu estou descendo, ó. Desci. Fui lá no final, fui lá onde dava para me ter ido, fui lá, busquei o que eu tinha que buscar, as minhas bênçãos, né? Bênçãos honestas, né? E aí agora eu desço, ó. Subi e desci. Tá bom, gente? Deu para entender, seu César? Gente? Vocês estão aí ainda? Deu sim, Moré, deu. Então tá. Não entendi, não. Tô ouvindo. Eu acho que o César deve ter deixado gravando e deve ter ido resolver alguma coisa. Então, gente, deu para vocês entenderem como funciona, que a Torá ela é feita de segredos e ela é um livro muito complexo, né? Tem que se estudar profundamente, ainda tinha mais segredos para a gente falar. E 2 horas a gente está de volta, tá bom? Shalom, shalom. Até Shalom, Moré. 2 horas. Shalom, shalom. Shalom.